nós estivemos, eu e a Roberta, que compartilha as funções da assessoria comigo, mais alguns outros colegas, na Maré, que é um complexo de favela, de favelas, 16 favelas, né? E eu fiquei, assim, bastante impressionada com o meu e o nosso desconhecimento acerca das necessidades daquela população que, de fato, vive em situação de vulnerabilidade. E eu não vou me restringir a questões relacionadas à segurança pública, né? Sobretudo o que envolve o controle externo da atividade policial. Mas eu vou falar de coisas que me sensibilizaram especialmente, como, por exemplo, saber que aquela população, nos seus diferentes bairros, né? Porque são, como eu acabei de falar, 16 favelas, não possui uma rede de transporte pública. O que isso significa? Que apenas vans, mototáxis circulam naquele espaço. Então, assim, a pergunta que eu faço é que denominação a gente utilizaria para o atendimento dessas pessoas com essas necessidades. E aí eu falo também, essa não é só uma, eu citei uma das carências, mas eu poderia falar, por exemplo, da precariedade da oferta do ensino médio. Então, o jovem que mora numa dessas 16 favelas, ele tem... ou ele estuda à noite numa escola que fica, na verdade, nas bordas da comunidade, ou ele sai para estudar em outra comunidade. Nós também devemos nos perguntar até que ponto não é positivo que esse jovem saia, porque ele não tem que viver em gueto. Não é bom nem para as comunidades e nem para a cidade como um todo. Agora, isso né? tem um custo, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Tem o tempo, né? Então, pensar na população em situação de rua, pensar na questão do racismo, pensar na questão de toda a problemática que envolve a diversidade de gênero. Religiosa. Esse ponto é fundamental. O saneamento básico, nas questões relacionadas à intolerância religiosa, né? Hoje até me questiono muito sobre esse termo, né? E as pessoas vêm pensando e chamando de racismo religioso, né? Como é que quem atua, né? Quem é o carro-chefe do Ministério Público para atuar nessas questões? Né? Cidadania para o residual. Sim, existe um papel fundamental da assessoria em relação à articulação, em relação à sensibilização, mas, de fato, nós não temos poder de ação, de recomendação e etc. Né? E muitas vezes a gente encontra bastante sensibilidade do colega que atua na cidadania, mas que é engolido, por exemplo, por questões assim, envolvendo patrimônio público que estão ali à porta, batendo em alto e bom som, e das quais ele não só não tem como fugir, como de fato no dia a dia ele acaba pautando como prioridade. Então talvez essa nossa readequação e eu ressaltei nessa ida à Maré a importância desse trabalho ser bastante profundo e reestruturante na oportunidade do planejamento estratégico, da gente pensar fora das caixas, né? Como é que é olhar para essa comunidade e pensar na questão da acessibilidade do cadeirante, né? Diante de um quadro desse que não tem transporte público, enfim. Ou pensar no acesso à saúde, como é que fica a questão da saúde mental de uma população que sofre com as operações policiais, enfim. Agora, então, isso é matéria de políticas públicas. Sem sombra de dúvida, é uma boa denominação.